Bom dia, moçada, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Com saúde e segurança. Vamos falar um pouquinho hoje, pessoal, dando continuidade àquele vídeo anterior. A gente vai falar um pouquinho sobre proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, tá? A gente agora sabe que, por exemplo, a proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Eu trouxe aqui o exemplo de um quadrado, tá, da relação da área com o seu lado, o seu comprimento. Então veja bem, eu tenho um quadrado aqui de lado 2, tá? Quando eu faço a multiplicação, que a área do quadrado é lado vezes lado, eu tenho uma área igual a 4. Tá? Se eu dobro, se eu dobrar aqui então o lado do quadrado, dobrei de 2 para 4, quando eu calculo a área, que é lado vezes lado, dá 16. Tanto que eu não coloquei nem a unidade, né? Então veja bem, deu 16, né? 16 pode ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, tá? E a mesma coisa 8, tá? 8 vezes 8, 64, tá certo? Então veja bem, essa aqui é a área. Veja, se eu dobrar a área, se eu dobrar o lado de 4 para 8, você vai perceber que 8 vezes 8 é 64, tá? Se eu dobro a área, veja que a área em relação ao lado e a área em relação à área não dobrou, tá? Veja, eu dobrei o lado, 2 para 4, 4 para 8, e a área, na verdade, não acompanhou, tá? Então não são grandezas diretamente proporcionais. Veja, de 4 foi para 16, de 16 para 64, tá? Ou seja, eu não posso dizer que existe proporcionalidade entre a área, e o lado do quadrado, tá? Veja que a área aqui não foi de 4 para 8, nem de 16 para 32, tá certo? Deixa eu aumentar aqui, vai ficar mais fácil. Bom, deixa eu voltar uma. Bom, tá aqui. Proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Eu tenho vários exemplos, né? Eu trouxe vários exemplos, um deles é esse aqui, tá? Nós temos aqui um retângulo, são 3 figuras, 3 retângulos, em que eu mantenho a altura constante, tá? E a base vai dobrando. Conforme eu dobro a base, a área do retângulo é base vezes altura. 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8. Então a área vai ser 8. 2 vezes 8, 16. 16 pode ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. 2 vezes 16, 32. Tá? Bom, o que a gente pode observar aqui? 2 vezes 4, 8. Tá? A área dobrou. Tá? Conforme eu fui dobrando a base, a área dobrou. De 8 foi para 16. 16 mais 16, 32. O que significa que existe uma proporcionalidade direta, tá, entre a base e a área do retângulo. Tá? Então veja bem, 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. A base dobrou, de 4 foi para 8, de 8 para 16. Ok? Veja que no quadrado não ocorreu. Desculpa. Bom, a queda livre. Tá? A queda livre é um exemplo de proporcionalidade ou não proporcionalidade na física. Tá? O que vai medir? O tempo de queda de um objeto. Então o objeto está despencando de uma altura h, talvez vocês não tenham visto ainda isso, mas, ao contrário do que muitos pensam, não há proporcionalidade na queda livre, embora muitos digam que sim. O tempo de queda, eu vou usar essa expressão aqui, 2h sobre g. 2 vezes a altura dividido, raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. A gravidade vale 9,8, então 2 vezes, eu coloquei aqui uma altura de 50 metros. Tá? 2 vezes 50 metros dividido por 9,8, vai dar 100 dividido por 9,8, raiz quadrada de 10,20, 3,2 segundos. Tá? Quando, isso é o tempo de queda de um objeto que vai cair, vai despencar de uma altura aí de 50 metros. Quando você dobra a altura para 100, tá? Utilizando essa fórmula aqui, quando você fizer as contas, 2 vezes 100 vai dar 200, dividido por 9,8, isso aqui vai dar 20,40, a raiz quadrada de 20,40 vai dar, se
você fizer no seu celular, 4,51. Então você percebe que o tempo de queda não é proporcional à altura, né? Eu dobrei a altura, mas o tempo em que o objeto levou para cair não dobrou, tá? O que significa que existe uma aceleração aí, né? Então o tempo não pode ser igual, não dobra, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. O objeto vai caindo, né? E a distância vai aumentando, e está acelerando cada vez mais, tá? Mesmo que eu tenha dobrado a altura, né? O tempo de queda não dobrou, tá? Foi de 3,2 para 4,51. Na verdade era para né, você somar 6,4. Um outro exemplo na física também é a lei da gravitação universal. Esse aqui é mais usual, eu acho que as pessoas conhecem mais, né? A fórmula de Newton da gravitação é força medida em newtons. O produto das massas, eu coloquei em m grande, vezes mzinho, né? Quer dizer, o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Né? Se você pegar dois objetos, né, dois corpos, né, colocar lá no espaço sideral sem atração de outros corpos quaisquer, né, você vai perceber, os corpos, as massas vão sentir essa gravidade. Tá? Essa expressão ela vai te dizer que dobrando a distância, a força vai alterar. Então veja bem, ó, eu fiz uma tabela da força com a distância ao quadrado. Veja o que acontece aqui, ó. Quando eu dobro, né, a distância, né, no caso aqui vamos colocar 2 metros, 2 vezes 2 é 4, a força cai para 1/4, tá? Isso aqui é 1/4. Né? Se nós considerarmos que a massa dos dois objetos são iguais, dá 1 vezes 1, né, 1/4, então 2 elevado ao quadrado dá 1/4. Se essa distância cair para metade, né, aqui era 2 metros, depois caiu para metade, né, meio vezes meio, né? Então quando você multiplica aqui meio vezes meio, o que vai acontecer? Né? Meio vezes meio vai dar 1/4. Né? Só que quando como isso aqui é uma divisão, quando você joga a fração lá para cima, essa força vai ficar 4 vezes maior. Tá? Então se você diminui a distância pela metade ou para 1/4, essa força vai ficar 4 vezes menor. Tá? Imagina um ímã, então, você pega uma barra de ferro e um ímã. Quando você aproxima os dois, você vai perceber, né, que é análoga à força gravitacional, você vai perceber uma força maior. Quando você diminui a distância pela metade, quando você dobra a distância, você percebe que a força ela vai cair, né, para metade, para 1/4. Conforme você vai aumentando a distância, a força diminui. Isso aqui é um exemplo de grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? Se você aumenta a distância, a força diminui. Se você, né, aumenta a força, a distância diminui. Se você aumenta a distância, a força diminui. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma setinha. Aqui, ó. Se você aumenta a distância, não funcionou. Se você aumenta a distância, a força diminui. Tá certo? O contrário é verdadeiro. Se você aumenta a força, a distância diminui. Se você aumenta a distância, a força diminui. Tá? Então, se você triplica a distância, a força cai para 1/9. 3 vezes 3 é 9. Se essa distância cai para 1/4, 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. Como isso aqui é uma fração, se eu inverto essa fração, jogo para o numerador, vai ficar 16 vezes maior. Essa força fica 16 vezes maior. E assim sucessivamente. Bom, tem um outro exemplo aqui. Né? Esse exemplo, né, esse aqui é mais próximo do cotidiano. Né? Um professor Pardal, né? Ele ganha por hora aula R$10,85. Né? Ou seja, essa é a hora aula dele. Né? E se ele trabalha 2 horas, quer dizer, ele trabalhou 1 hora, ele vai ganhar R$10,85. Se ele trabalha 2 horas, ele vai ganhar o dobro. Tá? Você percebe que o quanto ele recebe é relacionado ao tempo. Se você dobrar o tempo, 2 horas, ele vai receber o dobro. Se você triplica, ele vai receber o triplo. Se você quadruplica, ele vai receber 4 vezes mais. Então, baseado nisso, o professor Pardal ele trabalha, né, 5 horas por dia.
Então ele ganha 10,85, vou calcular aqui o salário bruto, sem nenhum desconto, nada. Ele recebe 10,85 por aula, ele trabalha 5 horas por dia e durante 30 dias ele vai receber quanto? Né? 1.625, se você fizer as contas, fizer um produto aqui, o que significa isso? Né? Que quanto mais horas, aulas ele dá, mais ele ganha. Né? Então, isso está diretamente relacionado ao salário dele. Né? Quanto mais tempo ele trabalha, se eu dobrar o tempo, mais uma hora vai ser o salário. O salário também dobra. Tá? Então, é um exemplo, né, até da economia, né? Um exemplo da matemática. Aqui nós temos um exemplo de quando a água escoa para fora de uma banheira. Né? Então a quantidade de água na banheira diminui uma taxa de variação negativa. Por isso eu coloquei esse gráfico aqui fazendo, né, esse gráfico é um gráfico de velocidade com relação ao tempo, mas ele pode ser representado por um escoamento. Veja que é uma inclinação, né, da reta, a reta está inclinada para baixo. Né? A gente chama isso aqui de gráfico descendente. Né? Aí tem um exemplo aqui, a figurinha do, né, bichinho aqui tomando um banho na banheira, e a banheira está vazando. Bom, a quantidade de água na banheira diminui, a que taxa? Uma variação negativa. Quer dizer, conforme o tempo vai passando, se o tempo dobrou, o volume de água dobrou também. Né? Por isso que a linha é reta, né? Porque está simbolizando que a taxa de variação é constante. Essa taxa, né, essa razão, essa divisão entre duas grandezas, entre o tempo, né, e o volume de água que está baixando né, no caso aqui, é diretamente proporcional. Quer dizer, baixou o volume duas vezes, quer dizer, negativo, não está subindo, se estivesse subindo era positivo, né, então a reta seria para cima, ascendente. Então no caso aqui, né, esse desenho vai mostrando que a reta vai baixando, vai diminuindo, vai descendo, porque o volume de água aqui vai baixando. Isso aqui é um exemplo típico, né, de grandeza que é diretamente proporcional. É a relação entre o volume e o tempo. Tá? E a gente vai chamar isso aqui de variação negativa. Né? Porque conforme o tempo vai, aliás, né, conforme o tempo vai passando, é inversamente proporcional. Né? O tempo vai passando, vai aumentando, né? Passa 1 minuto, 2 minutos, o volume vai diminuindo, vai ficando, né, negativo, aí um saldo negativo na banheira. Bom, por último, para finalizar, eu pego aí um exercício da página 76, que diz o seguinte, vocês podem acompanhar aí no caderno Aprender Sempre, tá? Volume 1, para decorar as mesas de uma escola, para a festa junina, serão comprados tecidos, né? Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse R$ 17,80. Né? Complete na letra A a tabela com o respectivo valor a pagar pelo tecido, considerando a quantidade em metros. Então, ele falou que esse valor aqui é constante, é fixo. 1 metro de tecido custa R$ 17,80. Bom, quanto vai custar 2 metros, 4 metros, 5 metros de tecido? Tem uma informação importante aqui. Ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a ser pago duplicou, a gente pode fazer intuitivamente, né? Porque ele diz o seguinte, serão comprados tecidos, suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse R$ 17,80, né? Complete a tabela, né, considerando aí o valor fixo em metros. Bom, vamos saber se realmente esse valor, né, triplicou, já que eu tenho esse valor R$ 53,40. Bom, se eu fizer então 17, que é o valor fixo, vezes, né, 3, tá? Porque são 3 metros de tecido, 3 vezes mais, vai dar 53 cravados, R$ 53,40. O que significa que triplicou. Bom, então, como é que eu faço para saber se duplicou? Vou pegar o valor fixo, R$ 17,80, e multiplicar por 2. Bom, dobrou, foi para R$ 35,60. Tá? Bom, se você pegar esses dois aqui, então vamos colocar aqui, ó, R$ 35,00, vamos colocar a canetinha aqui, ó, R$ 35,00, R$ 35,40. Então aqui o valor em real, vou
colocar aqui, ó, R$30,40. R$35,40. Bom, agora eu sei que duplicou. Não sei se dá para vocês enxergarem, né? Bom, R$35,40. Como é que eu faço para saber se isso aqui realmente procede, se isso é verdadeiro, né? Bom, a gente pode testar da seguinte maneira, ó. Bom, eu vou fazer então 53,40 menos 35, já que dobrou e duplicou, para saber se vai dar 17,80. Quando eu faço 35, né, R$40, né, menos, aliás, 53, né, R$53,40 menos R$35,40, não sei se a conta verdadeira deu 18, deve ter feito alguma coisa aí, mas vai dar esse valor, 17,80, tá? É 53, né? R$53,40 menos R$35,40. Isso aqui vai me dar, tá dando 18, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. É 17,80, né? 17,80 vezes 2. Isso, 35,60, né? 60 aqui, tá? É 60. Vou colocar uma borrachinha aqui. Vou colocar uma borracha, vou apagar aqui, é 30,60, tá? É R$35,60. R$35,60. Então, quando eu subtraio, né, 53,40 menos R$35,60, isso vai me dar um valor de 17,80, tá? Então, se na verdade, né, mais 35,60, se você somar também esses dois, né, vai dar 53. Então tá certinho, né? Ele dobrou, ele triplicou. Então é interessante, ó, quando eu subtraio 56,35, eu tenho 17, porque quando eu somo 17 com 35, 53. O que significa que houve uma dobra aqui, né? Se eu multiplicar por 2 vai dar 35, se eu multiplicar por 3 vai dar 53. Então, espero que vocês calculem aí para 4 metros e para 5 metros, né? Ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou. Ora, se você fizer o antecessor menos o, né, o sucessor menos o anterior, você vai achar um valor aí que é 17,80. Né? A mesma coisa vai ocorrer aqui, né? Quando você fizer, quando você somar, também vai dar o mesmo valor. Bom, ao duplicar o comprimento do tecido, o valor a ser pago também duplicou. É isso que a gente precisa saber, tá? Que na verdade é diretamente proporcional. Quer dizer, o comprimento do tecido ele é diretamente proporcional, tá, ao valor que vai ser pago. Se eu triplico o comprimento do tecido, com certeza eu vou triplicar o valor que vai ser pago, né? Então ele pergunta que tipo de relação de proporcionalidade existe entre o comprimento do tecido em metros e o valor a ser pago, né? É diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Ora, se eu dobro, né? Se eu dobro o comprimento do tecido e o valor que eu vou pagar vai dobrar, significa que é diretamente proporcional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixa de procurar o aplicativo lá do Centro de Mídias. Manda uma mensagem para mim que eu respondo, né? E também lá no Classroom, porque esse vídeo vai estar lá no Classroom. Vou compartilhar o link com vocês também. E qualquer dúvida é só me procurar no privado, quem quiser me procurar no privado, tá? Não deixe de fazer os estudos, né? Analise os vídeos com calma, né? Repete 1, 2, 3 vezes quanto for necessário para realizar os exercícios. Eu coloquei aqui embaixo, né, uma proposta de realizar os exercícios vagarosamente, precisa fazer com pressa, na página 69 a 79. São exercícios que são repetidos, na verdade, né? Tem muito exercício interessante lá também, claro. Tem o repositório também do Centro de Mídias, que essa aula já foi trabalhada lá também. Então espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Bons estudos.